a doença se torna física, como é o caso do câncer, por exemplo. Os Espíritos ensinam com muita propriedade que a Terra é um hospital, escola e penitenciária. Hospital nos lembra doentes e remédios. Escola nos lembra aprendizes e lições. E penitenciária, transgressores da lei e detenções. Vejam bem como que eles qualificam a Terra. Como hospital, como escola e como penitenciária. Poxa, então estamos duplamente encarcerados? É mais ou menos por aí. Além de estarmos encarcerados num corpo de carne, num macacão carnal, ainda estamos encarcerados neste vale de lágrimas, para cumprir a nossa etapa evolutiva, o que sempre será dado a cada um segundo as suas obras. E Jesus, cumprindo a mais bela de todas as missões, mostrou para nós o caminho a seguir. Ele veio com a chave e apontou para a porta estreita, nos alertando para tomar cuidado para não passarmos pela porta larga. Então ele nos deu a chave e nos mostrou a porta. Será que a gente queria que ele também nos carregasse nos braços? Durante todo o percurso pelo caminho estreito? Não, de forma alguma. Aí já é conosco. Aí já é conosco. É querer demais também. Porque cada um tem que escrever a sua história. Cada um tem que fazer a sua evolução. E ele nos deixou um legado de um valor incalculável que se chama Evangelho. Este maravilhoso remédio e este maravilhoso caminho. E o Evangelho é como se fosse a biografia de Jesus escrita pelos apóstolos. Tem poder irresistível. Quem não conhece a história de Paulo de Tarso? Uma das conversões mais bonitas que se tem notícia, na estrada de Damasco. E este mesmo Evangelho tem poder de coesão, capaz de reunir, religar e agregar. Possui força aglutinadora. Sua mensagem é holística, ensina a solidariedade e a universalidade, independentemente de credo religioso. Repito, independentemente de credo religioso. Já pensou se Jesus fosse parcial e tivesse dito durante o seu apostolado: trilhem somente por esta religião, ou por esta filosofia, ou por esta doutrina, porque só ela salva. Ou só ela vai te ajudar a se autorrealizar. Não. Porque a verdade não pertence a nenhuma doutrina, a nenhuma religião e a nenhuma filosofia. Elas possuem fragmentos da verdade. E quanto mais pura uma religião, quanto mais pura uma doutrina ou filosofia, com certeza, maior parcela da verdade ela há de agregar para si. E Jesus, cumprindo o seu messianato, disse em uma de suas passagens: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Alguns acharam que ele foi bastante presunçoso em dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ora, mas e os outros missionários que vieram antes dele, ou após ele? Não perderam em nada. Porque Jesus, ao dizer que era o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, ele nada mais está dizendo do que a pura verdade, sendo ele o maior missionário. O que carregou consigo a missão mais árdua, mais difícil, e sendo ele ainda o sublime governador espiritual do planeta Terra. Então, este caminho é seguro. Esta verdade liberta. E esta vida que ele disse que é a vida de abundância, é a vida espiritual, e não esta ilusão a qual nos encontramos aqui. Mas ele, de certa forma, sofreu bastante, sendo traído, sendo perseguido, passando por aquele martírio no Gólgota, que todos nós já conhecemos muito bem. Mas tamanho era o seu coração, tamanho era o amor que ele tem por todos nós, ovelhas do seu santo aprisco, que antes de partir deste vale de lágrimas, ele prometeu um outro Consolador. E disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco e ficará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esta passagem foi registrada pelo apóstolo predileto de Jesus, João, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Meus irmãos, que seria do Espiritismo sem o Evangelho de Jesus? Provavelmente, doutrina morta, ou mais uma escola espiritualista. O Espiritismo veio descerrar o véu de Ísis, combater o materialismo e a ignorância. Por isso que ele incomoda tanto. Dos três aspectos do Espiritismo, o religioso, o filosófico e o científico, diga-se de passagem, todos três importantes, mas precisamos olhar com um pouco mais de atenção para os aspectos religioso e filosófico. Porque a evolução espiritual pressupõe superioridade moral. Eu explico. Os aspectos religioso e filosófico trabalham o sentimento, o interior da pessoa. E o aspecto científico
desenvolve a inteligência, a razão. Daí, tomarmos cuidado para não nos determos somente no aspecto científico. Infelizmente, isso acontece bastante. Por uma questão de predileção, ou por uma questão de deslumbramento, porque o contato com as verdades espirituais traz um certo deslumbramento, principalmente das pessoas quando são iniciantes na doutrina espírita, essas pessoas passam a beber somente na fonte científica do Espiritismo, se esquecendo de que o Espiritismo é uno em seu tríplice aspecto. Então, se a gente quiser realmente uma evolução espiritual, já que sabemos que a condição sine qua non, condição primordial, é a superioridade moral, onde eu vou conseguir isso no aspecto científico do Espiritismo? Bem complicado. Ciência é ciência. O que cuida da alma, o que cuida das mazelas que trazemos conosco, para nos ajudar em nossa transformação íntima, são os dois aspectos iniciais que eu disse: religioso e filosófico. Meus irmãos, mas viver o Evangelho não é fácil, não. Será que Jesus se equivocou quando disse que somos pequenos deuses? Ou que podemos fazer as coisas que ele fez e outras ainda maiores? De certo que não, porque o Mestre nunca se equivoca. E ele conhece muito bem as ovelhas que tem nas mãos para poder redirecioná-las ao Pai de todas as coisas. Se ele disse que somos pequenos deuses e que poderíamos fazer as coisas que ele fez, ou maiores, é porque ele sabe das potencialidades que dormitam dentro de cada uma das suas ovelhas. E por isso que tão sabiamente ele disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E não se perderá mesmo. Por mais equivocado que ela esteja, por mais perversa que ela seja, um dia ela vai encontrar a luz. E um dia ela vai chorar. E é aí, conforme no dizer dele, que haverá pranto e ranger de dentes. Nós temos que agradecer muito a Deus por termos esta doutrina de luz se multiplicando por todos os quadrantes do planeta Terra, para todos que quiserem dela tomar e saciar a sua sede, para todos que quiserem dela se alimentar e saciar a fome da alma, a fome de Deus. Nós não somos privilegiados, não, porque nós também já estivemos na condição daqueles perversos, equivocados,